A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar dos segredos da Arca de Noé. Vamos falar qual era o tamanho da arca. Você sabe qual era a medida da arca? Né? Quanto tempo Noé levou para fazer a arca? Né? E os animais que foi dentro da arca? Foi só 2 e 2 ou teve mais? E o que Noé levou de mantimento? Porque ele ficou muito tempo dentro da arca. Né? O que será que ele levou de mantimento lá dentro? E quanto tempo durou o dilúvio? Quanto tempo durou Noé dentro da arca? O dilúvio nós sabemos que foi 40 dias e 40 noites, mas Noé ficou muito mais tempo dentro da arca. Nós vamos também desvendar, falar o segredo das três vezes que Noé soltou a pomba e o corvo, que representa espiritualmente. E aquela porta que Deus fechou e Noé não pôde abrir mais na arca. Então, tudo isso nós vamos esclarecer dentro da palavra. Hoje nós vamos começar a falar sobre a construção da arca de Noé. Lá em Gênesis 6, no versículo 13 ao 17. A arca de Noé foi uma embarcação construída por ordem divina e o qual Noé se manteve em segurança enquanto durou o dilúvio. Mas muitos discordam sobre esse tempo que Noé levou para construir a arca. Porque muitos falam por aí, eu vejo muitos pastores pregando, que falam que Noé levou 120 anos. Mas não, Noé levou só 100 anos para fazer a arca. É bastante, né? Mas não foi 120. Foi 100 anos, porque Deus, quando falou com Noé tinha 500 anos. Aí ele teve 3 filhos. E a arca ficou pronta, né? O dilúvio começou quando Noé estava com 600 anos. Então veja bem que a matemática é clara, né? De 600 tira 500, sobra 100. Então foi 100 anos. Mas como nós podemos provar isso daí? Vamos lá em Gênesis 11, 10, quando fala de Sem, né? O primeiro filho de Noé, diz assim, em Gênesis 11, 10, essas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou Arfaxade 2 anos depois do dilúvio. Veja bem, ele levou 2 anos depois do dilúvio. Então, como o dilúvio acabou no ano 601, começou no 600, então Noé, ele só tinha o quê? 1 ano de idade, quando Noé começou a fazer a arca. E não foi antes. Né? Então, veja que a própria Bíblia, ela nos mostra quanto tempo levou, né, Noé para construir a arca. Foi somente 100 anos. Né? E não como muitos falam por aí, né, que era 120. Talvez eles se confundam com aquele versículo lá em Gênesis 6, 3, que diz: meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porque o homem é carne e seu tempo de vida é 120 anos. Aí sim, Deus determinou que o tempo de vida do ser humano seria de 120 anos. Como Moisés, né? Viveu 120 anos. Então veja bem que o dilúvio, né, de Noé, né, a arca de Noé, foi uma coisa que Deus determinou para ele fazer. E ele levou 100 anos da vida dele. Lá em Gênesis 6,13, então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vinda perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que desfarei da terra. No versículo 17, 6,17, porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus, tudo que há na terra expirará. Salmos, isso uma alusão também aos Salmos, Salmos 21, 10. Seu fruto destruirá da terra e sua descendência dentre os filhos dos homens. Salmos de Davi. No Salmos 14 também de Davi fala assim, o Senhor, 14:2, o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse esclarecimento, entendimento e buscasse a Deus. No 3, desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, nem há sequer um. Então veja bem que, né,
Deus estava vendo que naquela época não tinha ninguém, como Jesus Cristo também, né? Pode ser uma alusão a Jesus Cristo também, a Noé, porque ficou só Noé ali e sua família. E Jesus também teve que vir aqui para a terra para a salvação, porque não tem nenhum que fizesse o bem, que não tivesse pecado, né? Em Hebreus 11, 7 diz assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu para a salvação da sua família. Preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Então veja bem, Noé foi avisado, foi o único que creu, né? E para a salvação da sua família, ele fez a arca. Lá em 1 Pedro 3,20 diz assim: os quais em outros tempos foram rebeldes contra a longanimidade de Deus que esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucos, isto é, 8 almas, se salvaram pelas águas. Então veja bem, Deus deixou ali a arca para que o povo fosse salvo. A arca não era para pôr os animais, a arca era para salvar o ser humano. Mas ninguém quis fazer, somente Noé e mais 7 pessoas, né, da sua família. Lá em 2 Pedro 2,5 ainda fala assim: e não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Veja bem que, né, aí Deus ia trazer o dilúvio. Então Noé preparou a arca para poder resguardar a sua família. A arca, né? Vamos falar agora sobre a arca, né? Que nós vamos falar hoje da construção. A arca de Noé, em Gênesis 6,14, diz assim: faze para ti uma arca de madeira de gofre, farás compartimentos na arca, betumarás por dentro e por fora com betume. Veja bem que naquela época não tinha prego, né? Não tinha, então eram encaixadas as madeiras, amarradas e colada com betume, porque betume é piche. Piche, quando pega na água, ele fica duro, então, e é impermeável, como o cestinho de Moisés também foi betumado, né, para que ele não afundasse na água. Veja que Deus já usava o betume desde aquela época. No Gênesis 6,15: e dessa maneira farás de 50 côvados o comprimento da arca, de 300 côvados o comprimento da arca, de 50 côvados a sua altura, 10 côvados de 10 côvados a sua altura e 50 da sua largura, né? Gênesis 6,16: farás a arca uma janela de 1 côvado e acabarás em cima, e a porta da arca farás ao seu lado, far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros. Então veja bem, o côvado é essa medida aqui, ó, que corresponde mais ou menos a 44,4 centímetros. O palmo é meio côvado, né, que corresponde a 22,4 centímetros. E o dedo, né, era 1,8 centímetros. Então era a medida que tinha naquela época. Era o côvado, o dedo e o palmo, né, que era 44,4 centímetros. O côvado do palmo era 22,2 e o dedo era 1,8 centímetro. Essas são as medidas que foram usadas até no Velho Testamento, né? Quando foi medido para fazer o templo, era tudo medido com côvado. Então vamos ver, começar aqui, a madeira de gofre. O que é essa madeira? Essa madeira é desconhecida hoje, mas muitos acreditam que era da família das araucárias, né, um tipo de cipreste, que tem troncos grandes e, né, são volumosos e altos, né? Então esse daria para fazer a arca. Mas qual era o tamanho da arca? Quanto que valia a arca? Muitos falam que a arca, né, não se pode calcular, mas vamos se calcular aqui. 300 côvados de comprimento é 44,4, 50 côvados de comprimento, né? 300 côvados vai dar 133,20 metros, 50 côvados de largura vai dar 22,20 metros, 30 côvados vai dar 13,32 metros. Então veja bem que é maior do que um campo de futebol, né? Tem 133 metros de comprimento, é grande demais,
22,2 metros de largura, né? Daria para fazer 5 casas, né? De mais ou menos 3 metros, de mais ou menos 5 metros, 3 metros e meio, mais ou menos. Daria para fazer 5 residências, mais ou menos, né? E 13,32 metros de altura, que equivale mais ou menos a 4 andares. Era muito grande a arca, né? E a capacidade dela equivalia a 50 vagões de 500 vagões de trem, né? Veja o tamanho, né, que era a arca. A capacidade dela equivalia a 500 vagões de trem, né? Ela foi arquitetada por Deus, não foi? Então vamos provar na matemática para saber se isso é verdade, né? Se a arca foi arquitetada por Deus, nós temos que ter aqueles números padrão de Deus, né? Que é o 7, que é o número de Deus, né? Então veja bem, 133,2 vezes 22,2 vezes 13,32, que vamos achar a capacidade, né, que é largura vezes comprimento vezes altura. Olha o tamanho que era a arca, né, a dimensão da arca, 39.387 metros, 707,728. Veja como é que nós temos aqui, né? Vamos ver esses números, vamos analisar esse número para ver se realmente a arca era de Deus. 38 mais 39 vai dar 77, que é a genealogia de Deus, de Adão e Eva até Jesus Cristo. Depois nós temos uma carreira de 777, que foi a idade que Lameque teve a Noé. Foi a idade que o pai de Noé, né, Lameque, teve 777 anos. E 28 é 4 vezes 7. Então veja que a arca, né, realmente era de Deus. E veja que ela foi dividida em 3 pavimentos, né? Representando a Trindade ou a ressurreição de Cristo. Como também aquela janelinha de um côvado, né? Que representa 44,4, somando nós vamos ver que dá 4, 4 e 4, vai dar 12. 12 pode representar as 12 tribos, como também os 12 apóstolos, como também 1 mais 2 representa, né, dos 12, representa, dá 3, que representa a Trindade e, né, a ressurreição de Cristo. Então veja que realmente a arca, ela foi arquitetada por Deus, é uma embarcação enorme. Noé levou 100 anos da vida dele, com certeza ele teve ajuda, com certeza ele deve ter pago algumas pessoas para trabalhar com ele, mas que não acreditavam nele, né? Falavam que ele era louco, né? E como hoje, né, Jesus está vindo buscar a igreja, muitos falam que nós estamos doidos, né? Que Jesus não vai, Jesus já veio. Alguns já falam que Jesus até veio buscar a igreja. Então veja que há muita controvérsia, mas a arca, ela representa a salvação, e Noé o Salvador. Como Jesus também, a cruz representa a salvação, e Jesus era o Salvador. Então, Noé tipificava, e a arca tipificava a salvação em Jesus Cristo. Então, nós vamos falar, na próxima postagem, vamos falar o significado, como Deus fechou a porta. O que significa isso? O que podemos falar sobre esse assunto? Amém? Deus abençoe a todos. Nós vamos esclarecer muitas coisas que pastor nenhum, nem ensinamentos bíblicos falam, né, de Noé, do que aconteceu. Mas tudo isso é baseado na Bíblia. Tudo isso já estava escrito na Bíblia. Não fui eu que falei, não fui eu que disse. Tudo que eu estou falando para vocês, tudo é tirado da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Não esqueça de deixar seu like. Não esqueça também de compartilhar com seus amigos. E você que não é inscrito, inscreva-se, porque essa série vocês vão descobrir muitas coisas que nunca ninguém falou para vocês, mas está escrito na Bíblia. Basta só abrir, ler e buscar. Amém? Deus abençoe a todos. Até uma próxima.